Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos de volta para dar prosseguimento, à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no mundo espiritual. Bom, hoje nós vamos ler a primeira parte do capítulo 5, mas lembrando um pouquinho do capítulo 4, que o título é Numa Cidade Estranha, o Gúbio, que é o instrutor, com o Eloy e o André Luiz, atravessaram essa cidade, uma cidade trevosa, e chegaram, no local onde se encontra o sacerdote Gregório, filho de Matilde, E ali eles já se encontraram, estão na casa e foram recolhidos, porque o sacerdote disse que naquele momento estaria ocupado, e que no outro dia pela manhã ele ia conversar. Então vamos dar prosseguimento. Operações seletivas é o título do capítulo 5. Vamos lá. Transcorrido longas horas em compartimento escuro, coitados, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grande e curiosas proporções. Eles ficaram os três isolados, Mas aproveitaram para meditar, para orar, que coisa linda, O esquisito palácio guardava a forma de enorme exgomo, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Olha só. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam de desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. O perispírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que persegue a experiência humana ali triunfavam perfeitos. Vejam só. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separados por grupos vários, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de mais numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados.
A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso, mesmo das mais completas. Olha só a profundidade do trabalho deles, hein? A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos recordando as olegrafias religiosas da crosta, disputando as almas no leito da morte? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. Não encontro senão um manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a esse mentos cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatoriamente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Ó, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha nas mãos de príncipes diabólicos? Goube estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Aos demais, como acontece na costa planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominava a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. É triste, né, meus amados? É triste uma condição dessa, né? Um pai que nos criou com tanto amor, né? E depois, assim, viram diabolicamente cruéis, né? Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando a absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lectores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha, as faces, no ombro,
avançavam ladeados por servidores que sombraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o ádrio em passos rítmicos, e depois deles 7 andores sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada traziam juízes esquisitamente ataviados. Que solenidade religiosa seria aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Varando agora o recinto, os lectores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere, doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes, romantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria, e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Olha só o que é o discurso, né, meus irmãos? Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das baixas forças da vida, a maneira de batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos engazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor.
Prolongando-se o intervalo, enderecei com um olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade das leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras quando o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo, quem nos desrespeite as deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Vejam só o conhecimento e a inteligência das trevas, né, meus amados? Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? O tal personalismo, vejam. Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se posternaram de joelhos. Imensa dor generalizava-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. Por que não dizer? Ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha! Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão que rezava e confliteou, e gritou lagrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu! E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassinato do meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais que buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me charfudei no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do terrível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca,
A cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, semiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o reensinamento legúbrio que me esclareceu num cício. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levarmos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Muito interessante essa questão que ele coloca agora, né, meus irmãos? Muito interessante. Nós vamos parar por aqui, encerrando esse capítulo, né? Essa primeira parte desse capítulo. Muita lição, né? Muita lição. Muito interessante, se nos elucida, né? Que a gente não tem imaginação de alcançar uma situação dessa, né, meus amados? Mas a providência está ali, tentando recuperar, ajudar. E assim agradeço mais esse momento que estivemos juntos. Continue acessando o nosso canal, visitem, né, o nosso site, e que Deus, com a sua infinita bondade, nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, para terminar esse 5º capítulo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.